E olha só, a gente vai sair um pouco do São João para falar de algo que nos acompanha todos os dias. Você sente a necessidade de conferir o celular para saber se tem novas mensagens, recados, e-mails e atualizações de aplicativos durante muitas vezes ao dia? Se já se sentiu desesperado ao perder o celular e demorar para encontrar, a possibilidade de ter o celular roubado te causa ansiedade? Saiba que isso pode ser a nomofobia. O médico Asdrubal César da Cunha Russegg vai nos explicar um pouco mais sobre esse medo. O que é a nomofobia, doutor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês. Então, vamos começar pela etimologia da palavra, né? Nomofobia é um termo recente que quer dizer no mobile phone phobia, que seria o medo de ficar sem o seu celular. Mas não é qualquer medo, é um medo desproporcional, um medo irracional de ficar sem o celular. E aí a pessoa, ela acaba tendo consequências disso, né? Ela vai ficar ansiosa, nervosa, vai deixar de fazer coisas por estar sem celular, vai deixar de sair de casa porque ela está sem o celular dela, entre outras coisas. Mas a gente tem também uma confusão, às vezes as pessoas acham que nomofobia é o vício em celular. Mas é outra coisa. É outra coisa. Conforme a gente vai conversando, a gente vai ver que as duas coisas podem estar muito próximas. Porque todo mundo tem medo de ficar sem o celular. Hoje a gente acaba sendo dependente, a gente trabalha com o celular muito, mas essas pessoas que têm essa nomofobia, elas acabam sendo medo exagerado. Isso, é algo desproporcional. A nomofobia não é classificada como uma doença, tá? Então ainda não tem uma classificação no DSM, né, sobre uma doença chamada nomofobia. Mas é uma fobia, é um medo desproporcional. Então inclui dentro das fobias. E a pessoa pode ficar ansiosa, como eu falei, em relação a não poder estar com o celular dela em alguns momentos. Isso vem associado com outras questões. A questão da pessoa ficar dependente do uso do celular, no sentido de querer estar sempre atualizado, a pessoa fica ansiosa com o fato de não estar acompanhando todas as atualizações. Então, a pessoa que tem a nomofobia, por exemplo, ela fica verificando o celular de forma muito compulsiva, ela fica colocando a mão no bolso para ver se está com o celular ou não. E ela pode ter consequências também físicas e emocionais. Isolamento social, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, a questão mesmo de tremores, sudorese, quando se vê numa situação que não está com o celular. E a questão também relacionada à falta de desempenho, rendimento nas suas atividades diárias e dificuldades também relacionadas ao sono. E aí já entra a relação com o vício, que às vezes perde muito tempo ali no celular que poderia estar fazendo outra coisa. Aí já são as compulsões. Então, por exemplo, a pessoa que dirige e está digitando no celular, por exemplo, ou verificando notificações, ou nas redes sociais. Além de ser um grande risco para ela mesma, está colocando outras pessoas em risco. E por que uma compulsão? Porque ela não consegue se controlar. Ela precisa, né, olhar para diminuir aquela ansiedade, aquela angústia que está sendo gerada por não estar mexendo no celular. Aí já vira um comportamento compulsivo. Ela deixa de fazer coisas para ficar nas redes sociais, por exemplo. Então, compulsão. E isso vai afetando de tal maneira a vida da pessoa que vai atrapalhar ela no dia a dia dela. E aí, quando essas questões atrapalham, coloca ela ou outras pessoas em risco, e aí a gente tem um problema, ou atrapalha os relacionamentos pessoais e de trabalho dela também. Com certeza. E essa pessoa também pode ficar assim quando fica sem bateria, que acontece muito hoje nos celulares. E as pessoas acabam virando o mundo para conseguir o carregador dela, né? E ela fica angustiada e até enquanto está carregando o celular, né? Ela precisa que carregue logo para ela poder mexer. Então ela fica lá toda hora mexendo no celular e também a gente sabe, existem alguns riscos, né? A pessoa não deve ficar manipulando o celular enquanto ele está carregando. Então, como eu falei, ela vai se colocando em situações complexas no dia a dia dela, vai atrapalhando o andar do dia dela, no dia a dia, do cotidiano dela. E tem como fazer algumas atividades, algumas coisas aos poucos para ir se desligando um pouco desse celular? Tem algumas dicas? Certo. Então, a questão do celular, ela também está muito relacionada à nossa questão social, convívio familiar, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu costumo, né, sou médico de família, eu costumo abordar a família. Então, quando uma pessoa tem uma dificuldade com uma questão como o celular, outro dia um paciente falou, meu filho não larga o celular, não sei o quê. Eu falei, como é que é você com o celular? Você leva o celular para o quarto? Eu levo. Então, você tem que dar o exemplo para o seu filho. Então, o que vocês vão ter que fazer? De noite, vai ter uma caixinha lá na sala, onde todo mundo vai colocar o celular e vamos lá para dentro do quarto e sem o celular, por exemplo.
desativar as notificações. Então, toda hora tem uma notificação, a pessoa fica olhando o celular. Então, as redes sociais, o WhatsApp, tem que desligar essas notificações, tá? Entre outras coisas, procurar fazer atividades também com outras pessoas, ao ar livre, atividade física, uma vida também que a gente fala saudável de termo geral. Com certeza. Saber usar aí o celular. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.